Olá, bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje, vamos mergulhar fundo em um livro que genuinamente mudou a vida financeira de milhões de pessoas. Como Ficar Rico, de Ramit Sethi. Vamos detalhar todo o seu programa de 6 semanas, cobrindo desde a otimização dos seus cartões de crédito e contas bancárias até a construção de um sistema de investimentos completamente automatizado e passivo. Exploraremos sua filosofia de gasto consciente, que consiste em gastar extravagantemente nas coisas que você ama, enquanto corta custos impiedosamente naquilo com que você não se importa. Sempre que possível, tentamos responder às perguntas que surgem na seção de comentários. As jornadas financeiras são pessoais e os detalhes importam. Então, por favor, sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias, suas perguntas e até mesmo suas próprias histórias abaixo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir, e juntos podemos construir uma comunidade de muito apoio. Vamos começar com a ideia fundamental do livro, porque ela vira de cabeça para baixo os conselhos financeiros convencionais. A maioria dos gurus do dinheiro diz para você ser frugal. Eles dizem para você rastrear cada centavo, sentir-se culpado por comprar um café de $5 e cortar gastos em tudo. Ramit diz que essa é uma receita para o fracasso. Por quê? Porque é miserável, e os seres humanos não foram feitos para sustentar a miséria por muito tempo. A força de vontade é um recurso finito, e basear todo o seu plano financeiro nela é como tentar prender a respiração por 1 hora. Você simplesmente não consegue. Em vez disso, ele introduz o conceito de gasto consciente. Isso significa que você decide antecipadamente com o que você absolutamente ama gastar dinheiro. É viajar? Restaurantes sofisticados? Talvez seja comprar os mais recentes gadgets tecnológicos ou ter um guarda-roupa deslumbrante. Seja o que for, você identifica e se dá permissão para gastar extravagantemente com isso, totalmente sem culpa. A contrapartida é que você precisa ser implacável no corte de custos das coisas com as quais não se importa. Pense nisso. Talvez você não se importe realmente em ter 200 canais a cabo, quando só assiste a 3 deles. Então, você cancela a TV a cabo e economiza $150 por mês. Talvez você seja indiferente a dirigir um carro 0 km. Então, compra um seminovo confiável e economiza milhares. O dinheiro que você economiza não é para acumular, é combustível. É o combustível para seus gastos sem culpa e, mais importante, para a construção de sua riqueza a longo prazo. Essa filosofia é empoderadora porque coloca você no comando. Você não é uma vítima do seu orçamento. Você é o arquiteto da sua vida rica. E uma vida rica é diferente para cada pessoa. Para uma pessoa, é voar de primeira classe. Para outra, é ter a capacidade de tirar 1 ano de folga para escrever um romance. O primeiro passo em todo esse processo é definir como é a sua vida rica pessoal. Seja específico. Anote. Essa visão será sua estrela polar durante todo o processo. Agora, vamos para o lado tático, começando com a primeira semana do programa de Ramit. Otimizar seus cartões de crédito. Muitas pessoas veem os cartões de crédito como algo maligno, um caminho sem volta para as dívidas. E eles podem ser, se mal utilizados. Mas da perspectiva de um economista, um cartão de crédito é simplesmente uma ferramenta. É um instrumento financeiro. Um martelo pode construir uma casa ou pode esmagar seu polegar. Tudo depende do usuário. A chave é fazer os cartões de crédito trabalharem para você e não contra você. Isso significa 2 coisas. Primeiro, você deve, sem exceção, pagar sua fatura integralmente todos os meses. Se você rolar o saldo, os juros que você paga, muitas vezes a taxas de 20% ou mais, anularão quaisquer recompensas ou benefícios que você possa ganhar. É uma certeza matemática. Pagar juros é como atear fogo em uma pilha do seu dinheiro a cada 30 dias. Segundo, você precisa escolher os cartões certos. Ramit o encoraja a procurar cartões com ótimos programas de recompensas que se alinhem com seus gastos. Se você gasta muito em supermercado e gasolina, pegue um cartão que lhe dê 5% de cashback nessas categorias.
Se você definiu sua vida rica como viajar, então um cartão de recompensas de companhia aérea ou hotel é uma escolha óbvia. Essas recompensas são, essencialmente, dinheiro grátis. É um desconto na sua vida que você recebe apenas por usar o pedaço de plástico certo. Não se esqueça de verificar os bônus de adesão, que muitas vezes podem valer centenas de dólares. E quanto ao seu score de crédito? Esse número de 3 dígitos é como seu boletim financeiro. Um bom score diz aos credores que você é confiável e desbloqueia melhores taxas de juros em tudo, de hipotecas a financiamentos de carros. Um ótimo score pode economizar dezenas ou até centenas de milhares de dólares ao longo da sua vida. O maior fator em seu score é o seu histórico de pagamento. É por isso que pagar sua fatura em dia sempre é inegociável. Outro grande fator é sua taxa de utilização de crédito, que é apenas uma maneira elegante de dizer o quanto do seu crédito disponível você está usando. Você quer manter esse número baixo, idealmente abaixo de 30%. A segunda semana é sobre suas contas bancárias. Isso pode parecer chato, mas acertar nisso é como consertar vazamentos em um balde. Muitas pessoas mantêm suas economias de uma vida em uma conta corrente ou poupança em um grande banco tradicional. O problema? Essas contas geralmente pagam uma taxa de juros ridiculamente baixa, algo como 0,01%. A essa taxa, seu dinheiro está, na verdade, perdendo valor a cada dia devido à inflação. Pense na inflação como um imposto lento e silencioso sobre seu dinheiro. Se a inflação está em 3% e seu banco está pagando 0,01%, você está efetivamente perdendo 2,99% do seu poder de compra a cada ano. É uma perda garantida. A solução é mover suas economias para uma conta poupança de alto rendimento, geralmente encontrada em bancos exclusivamente online. Como esses bancos não têm os custos de agências físicas, eles podem repassar essa economia para você na forma de taxas de juros muito mais altas. Estamos falando da diferença entre ganhar centavos por ano e ganhar centenas ou até milhares de dólares, dependendo do seu saldo. É o mesmo dinheiro, apenas guardado em um lugar diferente e mais inteligente. É igualmente seguro, pois essas contas são normalmente garantidas pelo FDIC em até 250 mil dólares. Assim como nos grandes bancos, um sistema semelhante ao FGC, Fundo Garantidor de Créditos no Brasil. Você também precisa abrir uma conta corrente sem taxas e sem exigência de saldo mínimo. As tarifas bancárias são um dreno inútil em sua riqueza. Elas são uma penalidade por ser cliente. Não há absolutamente nenhuma razão para pagá-las no mercado de hoje. Então agora você tem as ferramentas certas. O cartão de crédito com recompensas e contas bancárias de alto rendimento e sem taxas. A terceira semana do programa é sobre abrir suas contas de investimento. Eu sei, é aqui que algumas pessoas começam a ficar nervosas. Investir pode parecer complexo e arriscado como um cassino onde apenas os profissionais ganham. Mas isso é um equívoco. O investimento moderno, feito corretamente, não é sobre apostar ou tentar ser mais esperto que Wall Street. Ramit recomenda uma abordagem simples e eficaz para a grande maioria das pessoas: investir em fundos de índice de baixo custo ou fundos de data-alvo. Vamos analisar isso. Imagine que você queira investir no mercado de ações. Você poderia tentar escolher ações individuais, como Apple ou Amazon. Mas isso é incrivelmente difícil. Exige uma enorme quantidade de pesquisa, e até mesmo gestores de fundos profissionais não conseguem superar a média do mercado a longo prazo. É como tentar encontrar uma agulha no palheiro. Um fundo de índice, por outro lado, não tenta encontrar a agulha. Ele simplesmente compra o palheiro inteiro. Por exemplo, um fundo de índice S&P 500
compra uma pequena fatia das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ao investir nesse fundo, você instantaneamente possui um portfólio diversificado das principais empresas da América. Você não está mais apostando em uma única empresa. Você está apostando no crescimento geral da economia dos Estados Unidos, que tem um histórico muito forte. A outra opção é um fundo de data-alvo. Este é ainda mais simples. É um fundo de fundos que é gerenciado automaticamente para você com base no seu ano de aposentadoria esperado. Por exemplo, se você planeja se aposentar por volta do ano de 2055, você compraria um fundo de data-alvo 2055. Quando você é jovem, o fundo será agressivo, contendo principalmente ações para crescimento máximo. À medida que você se aproxima de 2055, ele mudará automática e gradualmente para se tornar mais conservador, mantendo mais títulos para proteger seu capital. É uma verdadeira solução do tipo configure e esqueça. Onde você abre essas contas? Você precisará de uma conta em uma corretora. Remit sugere provedores de baixo custo como Vanguard, Fidelity ou Charles Schwab. Você também pode abrir contas específicas para aposentadoria, como um Roth IRA ou um 400k. Um 400k é um plano patrocinado pelo empregador, e se sua empresa oferece um match, uma contrapartida, você deve contribuir o suficiente para obter o valor total. Um match da empresa é literalmente dinheiro grátis. Se sua empresa iguala 100% de suas contribuições até 5% do seu salário e você não contribui com esse 5%, você está recusando um aumento de 5%. É um dos melhores retornos garantidos em todo o mundo das finanças. Um Roth IRA é uma conta de aposentadoria individual que você abre por conta própria. Você contribui com dólares pós-impostos, o que significa que não obtém uma dedução fiscal agora. Mas aqui está a mágica. Todo o dinheiro cresce completamente livre de impostos, e quando você o retira na aposentadoria, paga 0 de impostos. Absolutamente nada. Ao longo de décadas de juros compostos, a quantidade de dinheiro que você economiza em impostos pode ser astronômica. Agora chegamos à quarta semana, o cerne absoluto do sistema, seu plano de gastos conscientes. Isso não é um orçamento. Orçamentos são restritivos e tediosos. Um plano de gastos conscientes é voltado para o futuro e projetado para a automação. Ele divide seu salário líquido em 4 categorias simples. Primeiro, você tem os custos fixos. Isso deve ser cerca de 50% a 60% do seu salário líquido mensal. Esta categoria inclui todos os itens essenciais que você tem que pagar todos os meses: aluguel ou hipoteca, serviços públicos, prestações do carro, seguros e empréstimos estudantis. Estes são os inegociáveis. Segundo, você tem os investimentos. Hamid recomenda destinar 10% do seu salário líquido para seus investimentos. Este é o seu motor de construção de riqueza. É o dinheiro que irá para o seu Roth IRA ou sua conta de corretora, comprando aqueles fundos de índice e trabalhando para você o tempo todo. Terceiro, você tem as economias. Isso deve ser cerca de 5% a 10% do seu salário líquido. Isso não é para investir a longo prazo, é para metas de curto e médio prazo. Pense em coisas como a entrada de uma casa, um casamento, uma grande viagem ou um fundo de emergência. Você pode criar contas de poupança separadas e nomeadas para cada meta, como viagem para o Havaí ou fundo para carro novo. Isso torna seus objetivos tangíveis e motivadores. E, finalmente, minha categoria favorita: dinheiro para gastar sem culpa. Estes são os 20% a 35% restantes da sua renda. Este é o seu dinheiro para gastar no que você quiser,
sem um pingo de culpa ou a necessidade de rastreá-lo. Quer gastar tudo em cafés? Vá em frente. Quer comprar um novo par de sapatos? Faça isso. Torrar tudo em um jantar chique? Aproveite. Contanto que suas outras 3 categorias estejam financiadas, este dinheiro é seu para desfrutar como bem entender. Esta é a genialidade psicológica do sistema. Ele incorpora a diversão e remove a dor do orçamento tradicional. Ok, tudo isso parece ótimo na teoria, mas como você realmente faz isso acontecer todos os meses sem arrancar os cabelos? Isso nos leva à 5ª semana. Automação. É aqui que você transforma seu plano de gastos conscientes de uma boa ideia em uma realidade sem esforço. O objetivo é construir um sistema onde seu dinheiro flua automaticamente para os lugares certos sem que você precise pensar sobre isso. Funciona assim. Você configura uma série de transferências automáticas que são acionadas logo após receber seu pagamento. Pense nisso como uma cachoeira. Seu salário é a água no topo. A primeira cascata direciona o dinheiro para o seu 400kk, o que acontece antes mesmo de você ver o dinheiro em sua conta bancária. O que sobra, seu salário líquido, cai na sua conta corrente. Da sua conta corrente, você tem transferências automáticas configuradas. No primeiro dia do mês, 10% do seu salário líquido são enviados automaticamente para seu Roth IRA ou conta de corretora. Outros 10% são enviados automaticamente para sua conta poupança de alto rendimento para suas diversas metas de economia. O dinheiro que resta em sua conta corrente é para seus custos fixos, seu aluguel, suas contas, que você também deve configurar em débito automático sempre que possível. O que sobrar depois de todas essas transferências automáticas e pagamentos de contas é o seu dinheiro para gastar sem culpa. Você pode gastá-lo diretamente de sua conta corrente ou até mesmo transferi-lo para uma conta separada de dinheiro para diversão. O ponto é que as coisas importantes, poupar e investir, acontecem primeiro, automaticamente. Você se paga primeiro. Você constrói riqueza no piloto automático. Você removeu a força de vontade e o erro humano da equação. Seu sistema financeiro agora funciona sozinho, deixando você livre para viver sua vida. Essa automação é incrivelmente poderosa por algumas razões enraizadas na economia comportamental. Primeiro, ela supera a inércia. Tendemos a manter a opção padrão. Ao tornar poupar e investir o padrão, você tem muito mais probabilidade de fazê-lo consistentemente. Segundo, ela torna o processo invisível. Quando o dinheiro é levado embora antes que você realmente tenha a chance de sentir falta dele, não parece um sacrifício. Este é um conceito conhecido como pague-se primeiro e é uma das pedras angulares da construção de riqueza. Finalmente, chegamos à 6ª semana, que é sobre manutenção e otimização. Hamid chama isso de acertar nas grandes vitórias. Ele argumenta que as pessoas perdem tempo demais obcecadas com pequenas decisões, como comprar ou não um café de $3, enquanto ignoram as grandes decisões que realmente fazem a diferença. Essas grandes vitórias são coisas como negociar seu salário, encontrar um emprego com melhor remuneração ou iniciar um negócio paralelo. Pense desta forma: você poderia economizar $3 por dia ao pular seu café. Isso dá cerca de $1.000 por ano. Ou você poderia passar algumas semanas se preparando para negociar seu salário e conseguir um aumento de $5.000. Esse esforço único te recompensa ano após ano. A alavancagem é imensa. Hamid fornece roteiros e estratégias detalhadas para negociação salarial, que é uma habilidade que pode literalmente valer milhões de dólares ao longo de uma carreira. Outra grande vitória é reduzir sistematicamente suas contas recorrentes. Uma vez por ano, você deve ligar para seus provedores de serviços. Sua empresa de TV a cabo,
sua operadora de celular, sua seguradora de carro e pedir uma tarifa melhor. Você pode mencionar ofertas de concorrentes ou simplesmente perguntar: o que vocês podem fazer para baixar minha conta? Sou um cliente fiel há 5 anos. Você ficaria chocado com a frequência com que isso funciona. Uma ligação de 10 minutos pode economizar centenas de dólares por ano. Investir não é uma atividade única, mas a manutenção é mínima. Uma vez por ano, você deve rebalancear seu portfólio. Isso significa apenas garantir que sua alocação de ativos, a mistura de ações e títulos que você possui, ainda esteja alinhada com seus objetivos. Se as ações tiveram um ótimo ano, elas podem agora representar uma porcentagem maior do seu portfólio do que o pretendido. Rebalancear significa simplesmente vender um pouco dos vencedores e comprar mais dos que tiveram desempenho inferior para voltar à sua alocação-alvo. Muitos fundos de data-alvo fazem isso por você automaticamente. Vamos falar mais sobre a estratégia de investimento a longo prazo, porque é aqui que a verdadeira riqueza é construída. O poder dos juros compostos é o conceito mais crítico a ser entendido. Dizem que Albert Einstein o chamou de a 8ª maravilha do mundo. É o processo de seus ganhos gerarem seus próprios ganhos. É um efeito bola de neve. Vamos usar um exemplo. Imagine que você investe 100 dólares e eles rendem 10% no primeiro ano. Agora você tem 110 dólares. No ano seguinte, você não ganha apenas 10% sobre seus 100 dólares originais. Você ganha 10% sobre os 110 dólares completos. Então você ganha 11 dólares. Agora você tem 121 dólares. No ano seguinte, você ganha 12 dólares e 10 centavos. Pode parecer lento no início, mas ao longo de décadas, o crescimento se torna explosivo. É por isso que começar cedo é tão crucial. Quanto mais tempo seu dinheiro tiver para render juros compostos, menos você terá que contribuir do seu próprio bolso. Alguém que começa a investir 500 dólares por mês aos 25 anos provavelmente terminará com muito mais dinheiro aos 65 do que alguém que começa a investir 1.000 dólares por mês aos 35, assumindo os mesmos retornos. O dinheiro da primeira pessoa simplesmente teve uma década extra para fazer sua mágica. As pessoas muitas vezes se assustam com as quedas do mercado. Elas veem o mercado de ações cair 20% e entram em pânico e vendem tudo. Este é o maior erro que um investidor pode cometer. Vender em pânico consolida suas perdas. Você transformou uma perda temporária no papel em uma perda real e permanente. Investidores de longo prazo bem-sucedidos entendem que as quedas do mercado são uma parte normal e cíclica do investimento. Na verdade, de uma perspectiva de longo prazo, uma quebra do mercado é uma liquidação. É uma oportunidade de comprar ativos, aqueles mesmos ótimos fundos de índice, com desconto. Se você tem um sistema automatizado, continuará a comprar todos os meses, independentemente do que o mercado esteja fazendo. Essa estratégia é chamada de preço médio. Quando o mercado está em baixa, seu valor fixo em dólares compra mais cotas. Quando o mercado está em alta, compra menos cotas. Com o tempo, isso suaviza seu preço de compra e pode levar a melhores retornos. A chave é ter a disciplina para seguir o plano. Outra armadilha psicológica é tentar prever o mercado. As pessoas acham que podem vender astuciosamente no topo e comprar de volta no fundo. Os dados são esmagadoramente claros. Essa é uma tarefa de tolos. Ninguém pode prever consistentemente os movimentos de curto prazo do mercado. Para acertar o tempo do mercado, você precisa estar certo 2 vezes. Precisa saber quando vender e quando voltar a comprar. Perder apenas alguns dos melhores dias do mercado pode devastar seus retornos a longo prazo. A estratégia muito superior é tempo no mercado.
não tentar adivinhar o mercado. Apenas permaneça investido. Ramit também aborda tópicos mais avançados para quando você já dominar o básico. Ele discute coisas como planejar grandes eventos da vida, como comprar uma casa. Ele não diz apenas poupe para a entrada. Ele o força a fazer as perguntas difíceis. Quais são os custos ocultos da propriedade de uma casa, como impostos, seguro, manutenção e reparos? Comprar uma casa realmente se alinha com a vida rica que você definiu para si mesmo. Para alguns, a flexibilidade de alugar é mais valiosa. Ele aplica a mesma estrutura de grandes vitórias à sua carreira. Não se trata apenas de negociar seu salário atual. Trata-se de desenvolver habilidades valiosas, construir uma rede profissional e se posicionar para cargos ou setores com salários mais altos. Sua capacidade de gerar renda é seu maior ativo financeiro. E investir nesse ativo pode ter um retorno muito maior do que qualquer escolha de ação. Vamos recapitular todo o sistema para ver como tudo se encaixa. Primeiro, você define sua vida rica. Esta é sua motivação pessoal e emocional. Segundo, você configura as ferramentas certas, cartões de crédito com recompensas que você paga integralmente e contas bancárias sem taxas e de alto rendimento. Terceiro, você abre contas de investimento de baixo custo, como um Roth IRA e um 400k-B. Quarto, você cria seu plano de gastos conscientes com seus 4 baldes. Custos fixos, investimentos, economias e gastos sem culpa. Quinto, e o mais crucial, você automatiza todo o plano. Suas economias e investimentos são financiados automaticamente no momento em que você é pago. Suas contas são pagas automaticamente. O que sobra é para você gastar sem culpa. Finalmente, você concentra seu esforço contínuo não em economizar centavos, mas nas grandes vitórias, negociar seu salário, avançar em sua carreira e otimizar ocasionalmente suas contas recorrentes. Este sistema é poderoso porque funciona com a natureza humana, não contra ela. Ele reconhece que não somos robôs, queremos aproveitar nosso dinheiro. Ao automatizar os bons hábitos financeiros, ele libera nossa força de vontade e energia mental limitadas para as coisas que importam, tanto em nossas finanças quanto em nossas vidas. É um sistema que exige um esforço inicial. Você faz o trabalho durante um período de 6 semanas para configurar tudo, e depois ele funciona em grande parte por conta própria por anos, construindo silenciosamente sua riqueza em segundo plano. A mensagem final do livro é de abundância e controle. É uma rejeição da mentalidade de escassez e baseada no medo que permeia grande parte das finanças pessoais. Você não precisa ser um gênio financeiro ou ter sorte escolhendo ações para se tornar rico. Você só precisa acertar no básico, automatizar o processo e depois seguir vivendo sua vida. Ser rico não é apenas ter um certo número em sua conta bancária. É ter a liberdade de viver a vida em seus próprios termos. É sobre projetar conscientemente uma vida que você ama e depois construir um motor financeiro para alimentá-la.